Voltei para a segunda aula de hoje, dia 13 de abril de 2021, a nossa aula de ciências. Na aula de hoje, eu falarei sobre as misturas e os tipos de misturas. Estes conteúdos estão nas páginas 36 a 40, que são textos e atividades. Vamos então para as informações. Mistura é um fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais substâncias. É quando você adiciona uma mistura a outra, uma substância a outra, daí ela tem um nome que pode ser a mistura homogênea e a mistura heterogênea. O próprio nome ele já diz o que é a mistura homogênea. A mistura homogênea é quando nós adicionamos duas substâncias e você não percebe, após elas serem adicionadas, você não consegue distinguir o que está ali dentro. Vamos lá ver isso na prática. Aqui eu tenho esse copo com água, né? Eu vou adicionar o açúcar. Estou adicionando o açúcar. Observem aqui. A gente não consegue mais distinguir o que nós adicionamos aqui, se foi o açúcar ou se foi o sal. Então, nesse tipo de situação, acontece aí a mistura homogênea. Vamos falar agora sobre a mistura heterogênea. Como o próprio nome já diz, a mistura heterogênea são quando as substâncias elas não se misturam. Você adiciona uma substância a outra, você consegue perceber claramente, né, quais substâncias que foram adicionadas a essa mistura. Vamos fazer aí uma experiência na prática, quarto ano. Aqui nós temos a água. Eu vou adicionar o óleo. Estou adicionando óleo. O óleo foi adicionado. Se você observar, o óleo subiu, o óleo ele ficou aqui em cima flutuando. Faça isso em casa para você realmente constatar, né, a mistura heterogênea. Observe que a água está aqui embaixo e o óleo ficou aqui em cima. Você pode aí na sua casa fazer essa experiência utilizando água e areia, enfim, solte aí, conforme eu já falei, a sua imaginação, ou seja, seja criativo. E a água, ela é um solvente muito, muito, muito poderoso. Por quê? Porque ela consegue dissolver conforme foi apresentado para vocês, ela conseguiu dissolver completamente, totalmente o açúcar. Então, nesses casos, quando acontece, é feita a mistura homogênea. E quando não se mistura, acontece aí a mistura heterogênea. Então, tente fazer em casa, conforme eu já pedi. Façam para vocês verem. Soltem a imaginação, se dediquem, prestem atenção, porém, não faça sem a permissão da mamãe, do seu responsável, para que não haja, né, transtorno. Agora vamos falar sobre uma substância que foi usada em nossa experiência, que foi o sal. A água do mar é uma mistura homogênea. São das salinas que se retira o sal. Desta forma, a água do mar é bombeada para reservatórios para que evapore pela ação do calor do sol. Ao evaporar a água, é possível retirar o sal
que fica depositado no fundo do reservatório. Esse sal é recolhido e é processado para que possa ir para o comércio e assim ser consumido. Então, conforme vocês podem observar aí na sua tela, temos uma imagem do que seria uma salina. Pode ser nesse formato, ou seja, existe também outros formatos, sendo que o procedimento que acontece nas salinas é este que nós acabamos de falar. O sal de cozinha também é conhecido como cloreto de sódio. Entre outras funções, é usado para dar mais sabor aos alimentos. Na alimentação, o sal enriquece nosso organismo com iodo. Iodo é uma substância muito importante para o nosso corpo, para controlarmos a nossa saúde. O iodo é adicionado em seu processamento, prevenindo doenças como o bócio. O sal deve ser consumido com bastante cuidado, porque se quando a gente vai lá comer uma batata, comer uma salada, se já tem um salzinho, então devemos manter ali aquela quantidade, porque se a gente colocar em excesso, pode ocasionar doenças como problemas de hipertensão, ou seja, que problema de pressão alta, e problemas na má circulação, ou seja, o sangue pode ficar muito grosso, enfim, podemos ter uma série de problemas se nós ingerirmos comida com bastante sal. Então, o ideal é evitarmos. Compreenderam? Agora, nós iremos para as atividades. A página 39, a questão número 1. Classifique os tipos de mistura de acordo com a legenda. 1 para misturas homogêneas e 2 para misturas heterogêneas. A mistura homogênea é a mistura que quando a gente consegue juntar a substância, um exemplo, a água com açúcar. A gente não consegue mais identificar ali o açúcar, então nós temos aí uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é quando nós juntamos as substâncias à água e mesmo assim a gente consegue identificar a substância. É o caso da água e do óleo. A número 2. Observe a imagem e responda por que a água é chamada de solvente universal. Leia o seu texto com atenção. A número 3. Escreva 2 misturas que são comuns no seu dia a dia. Quais as misturas que você costuma ver ou fazer no seu dia a dia? A número 4. Pense e responda. Tem um prato com saladas, você vai observar essa ilustração e vai responder a seguinte informação. A imagem acima representa que tipo de mistura? Ela é uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? A página 40, a número 5, você vai ler o texto para que você possa responder a informação a seguir. Esta informação é pessoal e de acordo com o texto. A número 6 também é uma questão pessoal, que estava assim. O sal contribui para enriquecer nosso organismo com iodo, que ajuda a prevenir doenças como o bócio. Pesquise sobre essa doença e escreva um resumo no espaço abaixo. Ou seja, recorra aí à internet para que você possa conhecer que doença é essa. A número 7. Que tipo de mistura é a água do mar com sal? É heterogênea ou é homogênea? A número 8. De onde é retirada o sal de cozinha? De onde que vem, quarto ano? A número 9. Numere as etapas de obtenção do sal corretamente. Conforme eu já falei, é importante, é essencial que vocês leiam os textos com o máximo de atenção. A número 10.
que outro nome recebe o sal de cozinha? E a número 11, por que devemos evitar o excesso de sal na alimentação? Então, o excesso de sal ele pode causar problema de hipertensão, ou seja, problema de pressão arterial, e também pode causar a má circulação. Porém, façam de acordo com o seu entendimento e com as suas palavras. Agora, nós iremos para a autocorreção das páginas 33, 34 e 35. A página 33, a questão número 1, era para você marcar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira é F, porque dizia que os animais não precisam de energia dos alimentos, é falsa. Próxima é V, porque todo ser vivo precisa se alimentar para sobreviver e se reproduzir. A terceira também é V, porque os animais podem ser classificados de acordo com seus hábitos alimentares. A penúltima é falsa, porque não existe nenhuma relação de equilíbrio na alimentação dos animais. A última é V, porque na natureza os principais produtores são as plantas e as algas. A número 2, as letras A, B, já estão aí as informações corretas. Observe que as respostas começam com letra maiúscula e ao final nós devemos colocar o ponto final. Então, façam a autocorreção com o máximo de atenção. A página 34, a número 3 e a número 4 também já estão aí as respostas corretas. A número 3, a resposta correta era a última opção que falava. Número 1, decompositores, 2, produtores e 3, consumidores. A número 4, já está aí a resposta correta. A página 35, a número 5, circule o que se pede. Como são classificados os animais que se alimentam de sangue? Temos aí, são os animais chamados de hematófagos. A letra B, os animais que se alimentam de insetos, insetívoros. A número 6, era para você colocar o H para animais herbívoros, o C para carnívoros e o O para onívoros. Lembrando que animais herbívoros, eles só se alimentam de plantas. Já os animais carnívoros, eles só se alimentam de carne. E os animais onívoros, eles se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Nós, o ser humano, é um animal onívoro. Observe aí na sua tela como que você deveria ter colocado as informações. A número 7 era para você completar as frases com as palavras abaixo. A letra A era com a palavra carnívoros, porque os carnívoros se alimentam de carne. A B era com a palavra onívoros, porque se alimentam de vegetais. A letra C, onívoros, porque se alimentam de carne e vegetais. A número 8, as letras A, B e C também já estão aí na sua tela, como que você deveria ter marcado, em qual opção, se era no sim ou se era no não. Eu espero que todos vocês tenham feito as atividades e que tenham acertado tudo. A nossa aula termina por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.